Estamos aqui no podcast Idade Não é Documento. E hoje, gente, convidados que vocês vão adorar. Uma convidada, vocês voltam e meia me perguntam quando é que volta, né? E hoje ela voltou aqui para conversar com vocês. Mas antes, nós temos que falar sobre os nossos parceiros, os nossos patrocinadores, porque sem eles nós não estaríamos aqui. Então vamos lá. Moinhos Shopping, nosso parceiro maravilhoso que nos proporcionou durante todo esse ano estar aqui conversando com vocês no meio do shopping, que é bárbaro. Tânia Ozuna, agora os nossos parceiros. Tânia Ozuna, que é o estúdio Tânia Ozuna, que é, como é que se diz, responsável pela cor do meu cabelo e o penteado que vocês me veem todos os podcasts. Dois Rios Lingeries. Ela é uma empresa de Joinville, de lingerie linda, maravilhosa, Santa Catarina, entrando aqui no Rio Grande do Sul. Uma das nossas parceiras novinhas, ainda é um baby. A Lévia e Fisioclean, que são de massagens para relaxamento, tem acupuntura, tem várias coisas para a gente relaxar numa boa. Eu sou, assim, freguesa. Castelamari, uma vinícola uma vinícola de Farroupilha, completamente gaúcha. E ela é minha parceira há muitos anos. Agora, nossos patrocinadores, que é a Farmatec, onde a pesquisadora Cristine Prato faz assim, tudo que vocês precisam. Ela é pesquisa, ela dá aula para médicos, dermatologistas, ela é maravilhosa. E é uma empresa, uma farmácia que, é muito idônea e certeira. Bevita, cuidados hospitalares e cuidados domiciliares. Então, se alguém tiver algum problema, ela atende adultos, crianças e pessoas de mais idade. Bevita é uma das nossas patrocinadoras maior. Center Ótica Lau, a Center Ótica é responsável pelos óculos que eu sempre estou usando, mudando de vez em quando, né? Então, essas são as nossas empresas que fazem a gente estar sempre aqui. Então, agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. A descoberta de uma doença crônica não é uma sentença, e sim um convite à coragem. Precisamos de cuidados e principalmente de pessoas especializadas para amenizar e enfrentar o nosso dia a dia. Porque hoje em dia nosso público está muito mais velho, né? A nossa sociedade. Então, às vezes, nós precisamos de pessoas que cuidem da gente, de algum familiar. E isso tem que ser uma empresa especializada. Não pode colocar qualquer pessoa que aí, às vezes, erra o remédio, dá muitos problemas. E, olha, dá problemas graves. Fora os maus tratos que, às vezes, os idosos passam. Mas, falando tudo isso que eu falei para vocês, agora eu vou apresentar os nossos convidados. Doutora Tamara Bucenic, que vocês voltam e meia pedem, falam, mandam mensagem, querendo saber alguma coisa. Está aqui novamente, obrigada por ter vindo no nosso programa de novo. É uma honra enorme, fico feliz de saber que fui solicitada. Foi. E tu sabe que sempre quando tu me convida, eu ajusto minha agenda e dou um jeito de estar aqui. É que as pessoas perguntam, aquela doutora não vem de novo? Então ela está aqui de novo hoje, gente. Feliz. A doutora Tamara é uma médica reumatologista, mestre em ciências da saúde, pesquisadora em doenças reumatológicas, atua no Hospital Moinhos de Vento e é pesquisadora no Instituto de Pesquisa do próprio hospital, né? Ela é membro da Sociedade Brasileira de Reumatologia e da PANLAR. Liga Pan-Americana de Reumatologia. Liga Pan-Americana de Reumatologia. Acho que é por isso que vocês pedem toda hora para ela voltar, né, gente? Porque ela dá retorno para vocês. Hein? Que legal isso, né, doutora Tamara? Muito, fiquei muito feliz. Mike Silva, ele é fundador da franquia Bevita, Cuidadores de Pessoa. E ele é um administrador de empresas. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, Mike. Que isso, eu que agradeço já a segunda vez aí com essa oportunidade. A gente fica lisonjeado aí em poder apresentar um pouquinho da nossa empresa
E é só agradecimentos por estar aqui hoje contigo. Ai, que bom, muito obrigada. Ah, vocês dois, né? Mas eu quero saber de vocês o seguinte, doutora Tamara, me diga, como é que é a descoberta para uma pessoa que descobriu uma doença crônica, algo reumatológico, uma artrite, vamos supor. Quer dizer, tem várias doenças da reumatologia, mas como é que as pessoas, elas se impactam muito? Sim, sempre ter um diagnóstico de uma doença crônica gera um impacto muito grande, né? E geram muitas perguntas. Como é que vai ser minha vida daqui para frente? Vou ter que tomar esse remédio para sempre, né? O tipo de pergunta que a gente escuta. Vou deixar de fazer algo que eu fazia. Às vezes as pessoas, né, das doenças reumáticas, especialmente as artrites, onde a dor, inflamação e limitação de movimento quando a doença ainda está muito ativa, gera um medo de ficar incapacitada para sempre, né? De ficar limitada, não voltar a fazer as atividades que gostava. Então, essa é uma das principais preocupações. E eu sei que tu sempre fala nas linhas, né? E uma das linhas é o cuidado com a saúde física, não é? E, lógico, né? A saúde de comer, nutricional, e a saúde física, de exercícios. Porque a gente, quando tem a artrite, vocês sabem que eu sou portadora de artrite reumatoide, a gente fica naquela coisa de fazer exercícios, ai, vai doer mais. E como é que é isso? Como é que funciona? Bom, antes disso, eu vou introduzir com uma provocação ao público, tá? Ai, meu Deus! O que eu quero dizer? Todos nós, com muita sorte, vamos envelhecer, né? Porque a outra opção sempre é pior, né? Então, envelhecer é o nosso projeto de vida. Ou morrer, gente. Uma das duas, viu? Basicamente era isso, eu não quis dizer, mas é isso. Então, a escolha do caminho do envelhecimento é a que a gente deve escolher. E como que a gente gostaria de que seja esse envelhecimento? Né? Como que a gente quer? Depende das ações que a gente tem quando somos jovens e que a gente tem ao longo de toda a vida, que vão determinar a forma como a gente vai envelhecer. E, como tu falaste no começo, né, as previsões de que a gente, né, da longevidade cada vez aumentam. Tem dados, assim, de que em algumas décadas a gente vai estar vivendo até os 120, 130 anos. Meu Deus! Imagina, então a gente tem que viver com qualidade. Também não adianta viver sem qualidade, né? Ou pelo menos não é tão confortável assim. Pois é, mas há pessoas, Mike, que às vezes, né, precisam de um cuidado, né? Porque a minha geração é uma geração que a gente não foi criada para fazer, tem que fazer, como hoje em dia, né? Fazer isso, fazer aquilo, musculação, pilates. Então, essas pessoas que eu chamo as baby boomers, né? Ou até antes dos baby boomers, são pessoas que, infelizmente, às vezes, precisam de algum cuidado. Sim. E aí que eu acho que entra a tua empresa. Eu queria saber antes, eu quero que tu responda isso, mas antes eu quero saber por que vocês fundaram a Bevita. Então, na verdade, Mireia, a Bevita, a gente já tem ela aí há quase 20 anos, né? A gente fundou pela necessidade de mercado. Eu trabalhava em hospital, na época eu era técnico da enfermagem, eu e a minha esposa. Então, foi ali onde surgiu a maior demanda, porque os médicos nos pediam muito esse atendimento e não tinha empresas, né? Então, a gente saía do hospital e ia prestar esse atendimento. Então, foi ali onde começou a ideia de se criar uma empresa de cuidadores, né? Então, a gente, né, criou a empresa, enfim, ela cresceu. Hoje, a gente já é uma empresa de cuidadores já relativamente conhecida, né, aqui no Brasil. O que a Vocês gente... têm quase todo o Brasil, não tem? Quase todo o Brasil já, quase todo o Brasil, né? Nas principais capitais aí a gente já está atendendo, né? São empresas franqueadas, na verdade, fazem um treinamento aqui conosco e abrem, né, na sua cidade, na cidade natal desses franqueados. Então, a gente vê muito, o que é a Bevita? É tentar prestar um cuidado mais personalizado, tá? Mais humanizado, né? Com que aquele idoso não precise sair da casa dele, né? Ou ir para a casa dos filhos, ou enfim, ou ir para outro lugar. Para ele ficar onde
onde é a vida dele, onde está as suas lembranças, as suas fotos, os seus É quadros. porque a pessoa de idade, ela sente quando é retirada do habitat dela, né? Sim, E exato. desorganiza. Ela desorganiza Exato, tudo, né? Exatamente. E a gente sempre fala, né, que a gente, além de estar cuidando ali de uma pessoa, a gente está cuidando de uma história, né, ali, né, é toda uma história de vida. Então a gente tem, né, tem essa premissa desse cuidado, né. Pegando um pouco do gancho, assim, da doutora, né, e os nossos cuidadores, assim, e técnicos, né, na questão de, principalmente na questão de doenças de reumatismo, assim, também, eles auxiliam muito na questão né, do exercício, da sua mobilidade. Claro que sempre respeitando os limites, né, deles, né, doutora? Né, o cuidado muito com medicação, né, observar sinais e sintomas, né, algum efeito adverso de alguma medicação, sempre, né, manter um elo entre equipe multidisciplinar, médico, família, né, cuidado com horários de medicação, para não esquecer medicação, né, tudo isso, se tem um esquecimento, não cuidam os horários, podem acabar atrapalhando o tratamento, né, doutora? Promete, com certeza. E isso vocês notam, não sei se vocês têm isso, o parâmetro, pessoas de mais idade que procuram vocês, familiar de pessoas de mais idade? Sim, apesar de a gente ser uma empresa de cuidadores de pessoas, né, que atende crianças, né, adultos, né, a nossa maior procura é para o atendimento à pessoa idosa mesmo, né, que é onde os filhos nos procuram, né, para prestar aquele atendimento. Que hoje, né, Mireia, o dia ele é muito corrido, né? Então, hoje em dia, os filhos trabalham, né? Antigamente, às vezes tinha aquela pessoa da família que ficava para cuidar, responsável dos familiares. Hoje, essa pessoa não existe mais, né? Geralmente então, era o filho mais moço. Tu vê só. Ou a mulher que não casou. Gente, como eu sou antiga, o filho mais moço que não casou. Ai, que horror. Sim. Mas é bem Era isso, assim, né? A realidade era essa, né? Então, hoje né, o cotidiano e a vida corrida, né, faz com que os filhos acabem, né, nos procurando, né, para que a gente possa prestar esse atendimento. Doutora Tamara, existe ou acontece de algum paciente que tem artrite, que não segue aquelas linhas que tu sempre fala, precisarem de algum cuidado? Pessoas bem mais velhas, eu estou falando, não pessoas mais novas que são diagnosticadas com artrite ou lúpus, né? Qual é dessas doenças que vocês veem que precisam mais, que incapacitam mais, ou que precisam mais de um atendimento, mesmo vocês falando que tem que fazer exercícios? Porque, que nem eu disse no início, às vezes pessoas de mais idade da minha faixa etária não estão acostumadas, né? Então, fazer exercício, ir para academia, botar aquelas roupas justas. E eu sei porque eu escuto isso, né? Não precisa ser assim, né? Não precisa ser assim, né? Como é que é? O que acontece, Mireia? Tem várias situações distintas, né? Uhum. Tem pessoas, por exemplo, que já têm uma artrite há 20, 30, 40 anos, então que começou com a doença numa fase que os tratamentos ainda não eram tão efetivos, que gerou dano e que já tem deformidades estabelecidas e limitações para fazer, às vezes, até cuidados pessoais de higiene, ou às vezes cuidados da casa, ou cozinhar, então às vezes precisa de ajuda para isso, né? E às vezes são coisas simples, como abrir pote de remédio, né? Tem pessoas que não conseguem. Gente, é muito difícil, viu? E abrir garrafinha PET é um horror. Porque a artrite muitas vezes pega as articulações pequenas, então que é a motricidade fina que a gente acaba perdendo, né? Então tem essa situação de pessoas que infelizmente desenvolveram a sua doença numa fase que ainda não existia muita opção e que tem hoje em dia uma certa idade e que está deformado mesmo da artrite de longa data. Tem as pessoas que, mesmo com diagnóstico mais recente, evoluíram com algum dano, ou porque não se trataram direito, ou porque não tiveram acesso rápido ao tratamento, né? Tiveram uma doença mais agressiva e já tem algum grau de dano. E tem situações que são temporárias. Então, por exemplo, recentemente eu atendi uma paciente falando em lúpus, né? O lúpus é uma doença sistêmica que acomete principalmente mulheres jovens.
né, na idade reprodutiva, que a gente fala do início da menstruação, lá pelos 12, 13 anos, até os 45 é a fase que é uma incidência maior de início da doença. Né? Pode acontecer em qualquer idade, mas é mais frequente. E é uma frequência de 9 mulheres para um homem, então é muito mais comum em mulheres, que muitas vezes estão começando a sua vida, né? Profissional, casando, desejando ter filhos, e estão ali com uma doença. Nem sempre quem tem lúpus vai ter o acometimento nas articulações, que é uma doença que pode dar qualquer manifestação no corpo. Mas quando acontece uma artrite do lúpus, ela também é muito limitante. E a gente, na pesquisa clínica, a gente está com algumas pesquisas de lúpus abertas, tá? E aí eu entrevistei recentemente uma menina jovem, eu não me lembro a idade, mas não tem 30 anos. E aí tem um questionário sobre o quanto a dor afeta nas atividades de vida diária para classificar a severidade da artrite. E ela, envergonhada, relatou que às vezes ela não consegue nem fazer a higiene após o uso do banheiro, porque ela não consegue virar a mão, porque não tem motricidade. Então, assim, não é um dano permanente. Ela fazendo o tratamento, ela vai melhorar. Vai melhorar. Mas temporariamente, e pode ter flutuações, né? Períodos que fica bem, períodos que entra em crise. Então, tem momentos que às vezes é pontual, né? Pode-se precisar de um cuidado por um período temporário. Ou uma pessoa fez uma prótese pós-cirurgia, não pode caminhar por um tempo. Várias situações que às vezes o cuidado vai ser pontual e temporário. E às vezes vai ser ao longo da vida de forma permanente, né? Geralmente pode ser pontual, porque hoje em dia com tantos medicamentos e com tantas... Mas puxando um gancho que a gente falou de abertura de remédios, há muitos anos atrás eu fui receitada por um remédio que eu não me lembro o nome agora, e ele tinha, acho que quando começou essas tampinhas de apertar, bota para baixo e... proteção para crianças não abrirem. Para criança, só que a pessoa artrítica não consegue. Aí o que eu fiz? Como eu sou uma pessoa reclamona, eu acho que eu sou reclamona, eu liguei para a empresa, para o laboratório e disse: como é que vocês fazem um remédio para artrite se uma artrítica não consegue abrir? Aí eles me mandaram um abridor. Sim. Que quando a gente compra na farmácia o remédio, a gente não sabe que existe. Então, gente, questionem, liguem para o laboratório, é 0800, não vai gastar nada. E diz o que está acontecendo. Então, é importante as pessoas saberem disso, que às vezes nem o médico se dá conta quando prescreve o remédio, que a pessoa vai ter, às vezes tem um familiar que vai lá e abre, né? Sim. Mas como eu não gosto que ninguém faça por mim, eu gosto de fazer sozinha. Então. Sabe? Aí eu vejo os problemas e isso é complicado, né? Sabe que existe uma empresa americana que se chama, agora é mais conhecida aqui, se chama OXO. Deve ter visto algum produto deles. Sim. E ela foi criada, o fundador da empresa tinha uma esposa com artrite reumatoide, com muitas deformidades e que tinha muitas dificuldades, e ele foi criando produtos para ela se adaptar, se vestir, fechar a roupa, principalmente também equipamentos de cozinha que facilitassem, porque às vezes a artrite não consegue fechar toda, então tinha um punho maior, assim, né, e emborrachado, e são produtos maravilhosos. Eu, nos primeiros congressos americanos que eu ia, era permitido, porque hoje em dia tem compliance para tudo, né? Não tem mais. Então, elas tinham um stand lá que se expunham seus produtos. E eu ganhei alguns produtos no congresso mesmo. Tem um descascador, porque eu tenho uma questão, né? Eu sou canhota. Para descascar alguma coisa. E aí tem algumas coisas que o fio é ao contrário e eu sinto as dificuldades, né? E aí esse descascador, ele é maravilhoso, é o melhor descascador da vida, assim. Eu tenho ele há anos. E onde é que a gente consegue essas maravilhas? Já existe no Brasil. Já existe. OXO. Talvez não tenha todos os produtos, é OXO. Mas as pessoas podem procurar na internet, né? Na internet, OXO, OXO. E vejam, já gostei. É bem legal. Porque agora eu não estou na crise. Quando eu comecei a artrite, eu tinha crises horríveis de dor. E, de fato, eu não conseguia fazer higiene pessoal. A minha filha me dava banho. Eu não conseguia pegar a escova de dente. Nem a escova para pentear o cabelo. Não dava. Nossa. São perguntas que a gente faz para os pacientes, inclusive essas atividades, se consegue ou não consegue fazer. É uma coisa assim, frustrante para a pessoa. Isso te dá uma sensação de impotência de que terminou. Sim. Né?
terminou. Para que eu presto, né? Porque eu me lembro que logo no início, eu tinha 40 anos quando começou, eu me lembro que eu não conseguia dormir, que eu tinha dor e deitei no sofá da sala, fui me arrastando e fui pro sofá da sala. Mas eu tentei levantar e caí no chão. E eu tinha um cachorrinho, o Toby. E eu dizia, vai lá, chama, late, fazia. E ele deitou a cabeça em cima das minhas pernas. E eu, não tem ninguém que me ajude, sabe? Então, isso deixa a pessoa muito, muito ruim, né? E pode intervir para falar, aqui é um bate-papo. Às vezes as tarefas simples do cotidiano acabam se tornando mais difíceis, né? Com certeza. Né? E a gente se sente realmente, né? De fato, eu vejo isso pelos nossos pacientes, porque você vê que emocionalmente, né? E memórias, e super lúcido, mas você vê que o corpo não consegue mais acompanhar a cabeça, né? E isso, né, de fato, chateia e entristece eles, né? E a gente também toma muito cuidado na questão também de não fazer tudo por eles, né? Sim. Então, isso a gente tem, né? Esse é um treinamento que a gente passa muito para os nossos profissionais, né? Claro que a gente tem que respeitar, né, os limites, né, as limitações físicas, né? Mas a gente incentiva para que ele tente fazer, né, as tarefas do cotidiano, né? Então a gente não impossibilita isso para ele não, né, cada vez não diminuir, né? E não recair, exatamente. É muito cômodo, né? Alguém que faça pela gente. Exatamente. É muito cômodo, né? Então, assim, que bom, eu tenho alguém que me sirva. E acontece, viu? Acontece. Acontece? Porque daí começa tá tão bom assim, sabe? E às vezes até nos questionam, Mike, mas assim, a minha mãe está fazendo isso, não é? Sim, ela está fazendo e a gente está pedindo para que ela faça. Porque se ela não fizer, vai ser mais uma atividade que ela, né, daqui a pouco, nem que ela queira, ela vai conseguir. Não vai conseguir. Nossa, verdade, né? Faz sentido. Então, tem que ter esse balizamento também. E falando agora dessa impossibilidade, os exercícios físicos. Pois então. Vamos lá, vamos para os exercícios físicos, gente. O que acontece, tá? Que é muito importante que todo mundo entenda. O que tu falasse sobre a tua geração e gerações que não tinham esse conhecimento, né? E que estão envelhecendo agora ou já estão na idade, né, de idosa. Tem um conceito muito bom, né, de idoso que eu aprendi com um colega meu, né? Que idoso é qualquer pessoa que tem 10 anos mais do que eu. Aí vai mudando, conforme vai passando o tempo. O idoso é mais. O idoso no Brasil é 60, né? Que eu já acho um absurdo. Não, é 80. Não, o idoso é 60. É 60. A carteirinha para 8, é 60 sim, anos. 60 anos, é verdade. Quem que é idoso com 60, mas... Não. Não. Eu já estou quase nos 70 e eu não me considero idosa. Então, assim, não tem sentido isso, né? Mas, enfim, existe esse conceito, né? E o que acontece, né? Musculatura tem várias funções. Uma delas é a autonomia, porque a gente tem as articulações que são afetadas pela doença, mas o que faz esse movimento da tua articulação é o teu músculo. O que faz tu te movimentar, tu andar, tu levantar, tu sentar, é o teu músculo. Então, o músculo é que movimenta a tua articulação. Então, musculatura é autonomia, ter músculo é autonomia. E o músculo já é cada vez mais sabido que ele não é simplesmente um músculo. Ele é um órgão endócrino, ele produz substâncias anti-inflamatórias. Então, quanto mais músculo a gente tem, mais naturalmente a gente já está fazendo um tratamento anti-inflamatório. E, por outro lado, a gordura produz substâncias inflamatórias, ela mantém a inflamação do corpo. E o que acontece com todos nós? Se a gente deixar o tempo inexoravelmente agir, a gente vai perder músculo, vai ganhar gordura e vai ganhar limitações, que é o que todo mundo considera que velhice é ruim, né? Que envelhecer é ruim porque deixou a vida acontecer. Né? Seja por qual razão, ou porque não se cuidou, ou porque teve uma doença que a impediu, que também às vezes não é a escolha da pessoa, né? Sim. E aí a pessoa perde autonomia porque perdeu musculatura, ela ganha gordura. E uma outra coisa que acontece, o nosso músculo, simplesmente para existir, ele gasta muito mais calorias do que a gordura para existir. Então, uma pessoa que tem mais gordura e menos músculo, é aquela coisa, nossa, eu comia antes o dobro disso, não engordava. Claro, tu tinha muito mais músculo, tu consumia mais energia em repouso.
Então, não é que o nosso metabolismo fica lento, é que a nossa composição corporal mudou e aí a nossa gordura precisa de menos energia para existir. E a gente vai querer comer as mesmas coisas, né? E não dá, porque a gente não consegue. A gente ganha mais gordura e aquilo fica um ciclo vicioso. Ah, tá. E essas pessoas que acham, da minha geração, que acham que, não, eu não vou na musculação. É melhor uma musculação ou como é que se diz, um pilates? E agora a moda tá as pessoas sentar na cadeira e fazer os exercícios, né? Porque só o que se vê é assim, como é? Ginástica na cadeira. Não ginástica, como é? Sabe? Eu nem vi essa moda e nem tô sabendo dessa moda aí. Tá. Já teve aquelas plataformas, né, que faziam. Na internet é só o que a gente vê, que as pessoas que sentam nas cadeiras e fazem assim, uns movimentos e tudo. E isso aí, será que adianta para musculatura? Aí vai depender de que fase tu tá da tua vida e do teu status muscular, né? Se tu tá totalmente sem fazer nada e faz alguma coisa, vai estar movimentando. Então, assim, o peso do teu corpo tem que sustentar, né? O próprio peso da perna contra a resistência do ar, né? Já é alguma coisa para quem não faz nada. Só que o músculo, ele é muito adaptado. Tu faz um estímulo, passa um tempo repetindo aquele estímulo, ele já não estimula mais o músculo. Você tem que ficar aumentando o estímulo. Tem que fazer outra coisa. Ou fazer com mais carga, ou com mais repetição, ou fazer de outra forma, né? E é importante a gente variar, porque a gente tem muitos músculos diferentes, né? Então, a gente tem essas musculaturas, os grandes grupos que a gente fala, o quadríceps, que é esse musculão, o bíceps, mas a gente tem um monte de músculos menores que são intrínsecos, que nos dão estrutura, né? Que mantém a pelve, que a gente mantém a coluna reta, tem musculatura ao redor da coluna, que é a musculatura paravertebral. E isso a gente precisa de alguns tipos de exercícios específicos para musculatura profunda. Então, é muito importante a gente ter uma variação de atividades físicas. Cada exercício, e aí entra uma coisa importante. Hoje eu tô falante, né? Não tem problema, pode falar. A gente tem o que é atividade física e o que é exercício físico. Então, muitas vezes... são diferentes? São diferentes. Oh, uau. Muitas vezes chegam pessoas para mim e me dizem assim, eu sou muito ativa, né? Eu passo o dia inteiro caminho, faço as compras, cozinho, limpo a casa. Essa pessoa é fisicamente ativa, mas ela não está fazendo exercício. Ela não está fazendo exercício, ela está fazendo atividade física. O exercício é uma atividade física programada para um fim específico, que pode ser fortalecimento, pode ser condicionamento cardiovascular, pode ser mobilidade, entendeu? Então, o exercício, ele tem um objetivo que tu vai atingir com ele. A atividade física é não ser sedentário, viver sentado e ser uma pessoa ativa, tá em movimento. Tu tem um gasto calórico, tu tá movimentando o músculo, mas tu não tá buscando um objetivo específico ali naquela atividade. Quer dizer que então uma pessoa de casa, dona de casa, alguma coisa assim, nesse sentido, que ela caminha, porque se tu contar os passos... É fisicamente ativa. É fisicamente ativa, mas não está se exercitando. Trabalhou o dia todo, mas não está se exercitando. Gente, vocês viram isso? Eu achava que eu caminhava muito, que eu estava... Que é maravilhoso. Estava resolvido. As panturrilhas estavam ótimas. É maravilhoso fazer isso. Agora, para tu, por exemplo, melhorar a tua circulação e condicionamento cardiovascular, tu tem que fazer uma caminhada num ritmo constante, sem carregar peso, sem pausa. Aí tu vai estar fazendo esse teu condicionamento cardiovascular, né? Essa que as pessoas caminham em volta dos parques e tudo? Exatamente. Tem que ter um ritmo constante. Tu tem que manter uma frequência cardíaca de uma tal forma, calculada para ti. E aí teu coração vai ficando condicionado. Tu tem que aumentar a intensidade para manter aquela frequência, porque vai te condicionando. Então, isso é exercício. Isso é exercício. Assim como uma pessoa, por exemplo, eu, que sou médica, que trabalho sentada. Eu sou uma pessoa que a minha vida... Não, mas tu te exercita. Não, eu me exercito, mas eu tenho um estilo de vida sedentário. Então eu tenho que compensar mais ainda. Quem tem um estilo de vida ativo, que está sempre se movimentando, que já trabalha num ambiente que é ativo, não é que não tem que se exercitar, mas ela já está fazendo, né, a sua parte por um lado. Então, tu ficar 8 horas sentado e 1 hora fazendo exercício, tu é uma pessoa que se exercita, mas que tem um estilo de vida sedentário. Então, o ideal é ter tudo, entendeu? Ter tudo. É tudo. Que é difícil. É difícil, mas é onde a gente tem que chegar. E vocês na Bevita, vocês notam isso? Vocês têm fisioterapeutas, né? Temos. E aí, esses fisioterapeutas trabalham isso com os pacientes? Trabalham, a gente trabalha tanto...
a fisioterapia, às vezes, ela não é todo dia, né? Então, o que a gente trabalha muito? Com que o físio ensine aquele técnico e aquele cuidador que está ali, que fica todos os dias, todo o tempo, para que faça algumas atividades, né, com esse paciente, né, durante né, em alguns momentos do dia. Então, isso é bem trabalhado. Tá? Então, assim, tanto na parte de fisioterapia e mudando um pouco também uma parte cognitiva, a gente também trabalha muito com os nossos pacientes. Então, assim, a gente tem muitos livros assim de níveis que a gente dá para os nossos assistidos fazerem em casa, né? É pintura, é somar, aquelas coisas assim, mais, sabe, Sim. da primeira série, sabe? Ligar um ponto ao outro. Isso estimula, né? Estimula. Então, a gente tem vários níveis, né? Nível 1, nível 2, então eu acho super interessante porque vai trabalhando, né? Então é físio, né? A gente também tem o fono, nutri, que nos ajudam, né? Todo esse equipe multidisciplinar para ajudar né, o bem-estar desse paciente. É importante, né? É importante. E alimentação também, né? Mas pegando o gancho do que ele falou, eu chamo isso de exercício para a mente. Né? Porque exercício para a mente. Para a mente, porque o nosso cérebro, assim como eu expliquei do músculo, que ele tem que ter estímulos e é treinado, o nosso cérebro também precisa. E a gente antes achava que o cérebro era uma coisa estática, nascia com lá X neurônios, eu morrendo e deu, né? Mas hoje a gente sabe que não. A gente cria novas conexões, a gente reestabelece, e quanto mais a gente se estimula cognitivamente também, a gente tem... Porque a questão cognitiva também é importante para a autonomia, né? Então, isso é muito importante, esse trabalho é muito bonito. O que é legal assim, é que a gente tem os níveis, né? Então, um nível é 100 páginas daquele livro, né? De pinturas. E aí chega no final, vai para o nível 2 e tu vê a evolução como se fosse, às vezes, uma criança, né? Tu vê que vai evoluindo. É muito legal. Os filhos adoram esse tipo de trabalho, sabe? Então, tem muita coisa para fazer para uma pessoa. Então, a pessoa não precisa ficar tão apavorada quando descobre uma doença crônica. Né? O que precisa é, assim, ó, se não fez até agora, tomar consciência e seguir. E nunca é tarde. O interessante é isso, é que nunca é tarde para começar. Eu soube de um caso... De 90 e... Exatamente, é uma senhora que ela é espanhola. Ela tem... Agora tem mais, né? Mas ela tinha 102 anos, eu não sei se foi ano passado, isso eu não me lembro exatamente, tá? Que ela vai todos os dias na academia fazer musculação. Olha Daí só. entra a pergunta, por que musculação? Porque é o treino que melhor vai estimular o teu músculo. Então, é o melhor, não adianta. Né? Pegar aqueles pesos e... É o melhor, daí tu vai ser... Que musculação não precisa ser coisa de marombeiro, entendeu? Vai ser adaptado para cada, né? O ambiente da academia que tu vai escolher, tu pode ter uma pessoa que vem na tua casa... Né? Tem muita gente que mora em condomínios que tem academia. Eu conheço pessoas que vão, que atendem e levam pezinhos e coisas. Então, assim, tem mil formas de se fazer, né? Mas falando dessa história dessa senhora, ela vai todos os dias na academia e ela começou a treinar com 93 anos. Olha só, a gente acha que é muito tarde. Não é muito tarde. Não. 93 E anos. o que estimulou ela? Ela tinha artrose de joelhos, ela tinha muita dor e limitação, ela teve um histórico de um câncer de mama, ela passou por várias coisas assim difíceis na vida dela em termos de doença. Sim, 93 anos é uma caminhada longa. É uma caminhada, né? E ela disse que o remédio dela agora é o exercício, que ela não toma mais remédio para dor, que ela não precisa e que ela treina todos os dias, né? Meu Deus. Então é um exemplo assim que eu acho lindo. Um exemplo maravilhoso. E dizer que nunca é tarde para começar. O próprio Drauzio Varela, ele começou a ser maratonista. Caminhada, Ele tem 80 e alguma coisa, né? Ele começou aos tarde, 50 anos. Aí ele começou a treinar e ele corre maratona. Maratona, né? Eu sei. Mas ele começou com 50, ele não começou com 20, 30 anos, não. É uma geração que a gente começa mais tarde. Exatamente. Eu nunca escutei de fazer, assim, de incentivo a fazer os exercícios. No caso, eu faço pilates, né? Porque eu olho aquelas academias, infelizmente, algumas academias, principalmente em volta aqui, todo mundo, aquelas gurias com aquelas body, sei lá, não é body, como é? Macacão, aquelas assim. calças, aquelas coisas grudadas e só falam isso e falam aquilo. Aí eu digo assim, eu não vou me sentir bem num lugar assim. E agora tem uma academia que é na Hilário Ribeiro, bem frente ao Demai, ali o Jardim do Demai,
que é onde é o Jardim dos Cachorros, que eles chamam, aham. que eles fazem isso para pessoas maduras. Olha Então tem só, que muitas interessante, senhoras ali que fazendo interessante. musculação adaptáveis à idade delas. E eu achei aquilo bárbaro, sabe? Eu achei muito bacana. Tem que se sentir à vontade, né, Tem que se Mireia? sentir à Tem que vontade. sentir à vontade, tem que gostar. Às vezes, claro que o início sempre é mais difícil, né? A questão de adaptação, às vezes até é um sofrimento ir no começo. Mas depois tu vai começando a ver resultados, né? Tu vai ficando melhor. Então, acaba que vai te estimulando a seguir com esse exercício, né? Tu acaba se adaptando e sendo um prazer, na verdade. Prazer. Né? Com Na certeza. verdade, mesmo que eu sou uma pessoa, eu sou suspeita, né? Porque eu gosto do momento que eu tô lá treinando. Eu tenho Sim. enorme E, prazer em gente, fazer ela isso. treina que eu fico impressionada. Eu treino, Meu e eu Deus. gosto de treinar cedo. Eu agora tô treinando às 6h30 da manhã. Meu Deus. E daí depois o resto do dia eu já fiz, já tô pronta, né? Aham. E é o horário que eu sou mais produtiva é de Mas manhã eu vejo tu cedo. carregar aqueles pesos e levantar a levanto perna assim, bastante, levantar a perna assada, eu Eu fico levanto bastante impressionada. carga e eu tenho prazer em fazer. Tem gente que não tem, mas é aquela coisa assim, tem que fazer igual. Gostando, não gosta, tem que tomar remédio, não gosta, tem que tomar. E a pessoa começa a gostar do resultado. Pode não gostar do processo, às vezes fica ali aquela 1 hora ali, contando os minutos para acabar, mas depois vê o resultado. Então vale a pena. Né? E muito engraçado, né? Fazer o exercício físico de manhã. Eu faço, né? A academia eu fazia sempre à tarde. E eu sempre pensava, não, de manhã eu não vou conseguir, não consigo, eu vou ficar cansado o dia todo. Faz 2 meses que eu tive que mudar a rotina, né? Enfim, e tive que começar a fazer cedo, né? 6h30 da manhã, 6h40, por aí eu já... Viu? No time. E aí, sabe que tá rendendo o dia, tá fluindo. Verdade. E eu tô gostando. Viu? Tu tá quase aceitando a ideia. Meu Olha, Deus. Não, agora sim, falando, claro que nem todo mundo precisa fazer nesse horário, porque cada pessoa tem seu ritmo, mas a gente recomenda, primeiro que faça. Que seja meia-noite, mas faça. Mas se puder, que faça pelo menos até as 4 da tarde, assim, porque isso pode vir a prejudicar também o sono. Ah, Né? tem Um mais essa. estímulo muito, muito forte, assim, próximo, para algumas pessoas não, mas para outras pode prejudicar. Então, assim, agora entre não fazer e fazer mais tarde, faz mais tarde. Faz mais tarde. Gente, desculpa interromper vocês, mas Imagina. é que já fizeram um sinal para mim. E aí não falou, né? E a gente vai ter que terminar com o programa. Agora que a gente está esquentando tudo. Não É tem pouco problema. tempo que a gente tem. Mas a doutora Tamara, a gente vai falar outras vezes que as pessoas chamam. Aí aquela doutora não vem mais. Tá, vem. Daqui a pouco ela vem, sabe? Porque justamente as pessoas têm vergonha de falar que tem a doença crônica, que elas precisam de ajuda, que elas precisam tomar remédio. Muita gente me pergunta o que é um medicamento biológico, mas isso aí não vai te matar, sabe? As pessoas acham que é uma coisa assim muito... E eu faço um biológico há 28 anos. Eu estou aqui até hoje, gente, não morri ainda, viu? Então, é uma coisa que, né, procure o reumatologista. Procure uma pessoa que ajude também quando já deixou, a doença evoluiu, né, que não está conseguindo, que tem fisioterapeuta e vão ajudar e recomendar exercícios, viu? Né, Mike? Sim. Vão recomendar também, né? E não vamos deixar a pessoa numa boa ali, sendo cuidada sempre, a vida inteira, né? Não, ela tem que fazer a parte dela ali também. A gente não tá ali para facilitar muito a vida, não. Tem que... Porque tem muita gente que pode progredir nisso, né? exato. Depois se tornar mais independente. Não Claro, não depende tanto, com certeza. Período, né, que necessita. Então eu quero agradecer a doutora Tamara pelo convite de estar aqui. A gente tem pouco tempo, eu sei, mas tem que ser aos poucos, pílulas, né? A gente volta para falar disso ou de outros assuntos De outros relacionados, assuntos. né? Eu adoro quando tu tem um assunto assim específico para falar, porque aí as pessoas ficam sabendo. Mike, eu agradeço muito a tua presença isso. para falar da Bevita, falar de pessoas que precisam de cuidados, né? Que precisam, às vezes, por Sim. exemplo, eu tenho meu marido agora que está no hospital, já faz um mês, ainda vai ter que ficar mais um pouco. E agora falando da fisioterapia que vocês falaram, Isso é eu uma só vou me alongar um reabilitação, pouquinho, tá? Assim, ó, a fisioterapeuta vai, né? E aí ele não quer fazer. Não Sim. quer fazer. Eu sinto dor aqui. Então eu tenho que fazer massagem aqui na panturrilha dele, porque ele está com dor, porque ele subiu um lance de escada.
Né? E assim como ele, tem várias pessoas, Várias. né? Sim. Que estão há muito tempo acamadas e precisam fazer um Sim. exercício. Que nem a menina chegar lá e dizer, vamos levantar dessa cama. É né? difícil quando É. a gente está muito tempo, porque realmente a gente perde massa muscular muito rápido, né? Muito rápido. Mobilidade, então assim, recomeçar é sempre sofrido, mas ele tem que enxergar. Um pouco ele também está aproveitando, né, o carinho da esposa ali, que, né, ganhando um afetinho, né? Mas, gente, a esposa tá cansada de dormir naquele sofazinho. Eu só viu? imagino. Ah, Mas, gente, hoje estamos dando uma pausa aqui no Moinhos Shopping com o nosso podcast Idade Não É Documento. Eu já agradeci aos nossos convidados, a doutora Tamara Mussini, que é o Mike, que é da Bevita, tá? E dizer para vocês que nós agradecemos muito à ProHub e ao Moinhos Shopping de nos ter dado esse espaço maravilhoso durante esse ano de 2025. Mas hoje nós estamos dando uma pausa, porque vai entrar toda a decoração de Natal agora, para vocês se deliciarem, né? Que é uma maravilha o Natal, né? É uma maravilha. Então, o ano que vem, a gente está aqui de novo com vocês, mas o podcast Idade Não É Documento continua na ProHub, lá nos estúdios da ProHub, na PUC, na Faculdade Famecos. E eu agradeço a todos, agradeço a vocês. E estamos dando uma pausa nesse shopping maravilhoso. Tchau, tchau.